refletem essa realidade. Amém? Vamos orar pela palavra. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor a Tua palavra, ó Deus, nessa noite. Que ela seja realmente alimento, Pai. Alimento para as nossas vidas. Queremos compreender, ter revelação desses sinais para vivermos cada vez mais confiados nessa graça que é Cristo e que nos justifica diante de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então, lá em Atos 11, verso 23, diz assim a palavra: este ali chegando e vendo diga, graça de Deus, ficou alegre e os animou a todos a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Amém, irmãos? Sabe, não tem como você ter uma experiência com a graça de Deus, e nós sabemos, né, segundo a palavra, que a graça é Cristo. Amém? Então, a palavra diz, né, que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e quem sabe? Diga, verdade, vieram em Cristo Jesus. Então sabemos que a graça é o Senhor Jesus nas nossas vidas. E quando uma pessoa tem revelação da graça de Deus, a sua vida muda completamente. A sua forma de relacionar-se com Deus muda completamente. E você precisa aprender que há apenas 2 princípios de vida. Diga assim, 2 princípios. Ou você vive no seu relacionamento com Deus baseado na lei, ou você vive o seu relacionamento com Deus baseado Não é possível você misturar os dois. Ou você relaciona-se com Deus na lei, ou você relaciona-se com Deus baseado na graça. Então, pastor, o que é de fato viver pela lei? Viver pela lei é o seguinte: eu cumpro todas as exigências de Deus, todos os mandamentos de Deus, e aí então, e só então eu vou ser abençoado. Quem já ouviu algo semelhante? Se você fizer isso, Deus vai te abençoar. O que é isso? É viver baseado com Deus diga assim, lei. Então aí eu me relaciono com Deus baseado na lei. Se eu cumprir, Deus me abençoa. O que é então viver na lei? Viver na lei é viver baseado no mérito. Se você merece, Deus dá. Se você não merece, Deus não dá. E, felizmente, a maioria dos filhos de Deus se relacionam com Deus dessa maneira. Ou seja, confiando o seu relacionamento com Deus na base da lei. Se eu consigo fazer, tudo bem, Deus vai me abençoar. Se eu estou fazendo tudo certinho, Deus me ama. Se eu errei alguma coisa, então Deus não me ama mais. E viver assim o seu relacionamento com Deus é um verdadeiro tormento. Por que é um tormento, irmãos? Porque, na prática, faltou a luz aqui, irmão Robson. Acho que é isso, aleluia. Então, na prática, a lei é o que eu preciso ser para que Deus, então, me aprove. Então, se eu consigo cumpri-la, Deus vai me abençoar. Só que tem um porém. Qual que é o porém? Você não consegue cumprir a lei completamente. Você pode tentar. E a maioria dos filhos de Deus, eles tentam cumprir essa lei. Mas é bem verdade que eles não vão conseguir. Em algum momento ou outro eles vão acabar falhando. Então, o que é viver na graça? Viver na graça, diga assim, viver na graça é viver em Cristo. É saber que Cristo cumpriu. Amém? E agora eu não fico mais no meu relacionamento com Deus apoiado na meritocracia.
se eu mereço ou não mereço. Mas agora eu me relaciono com Deus baseado em Jesus. Ele me justifica diante do Pai. Aleluia. E quando você entende isso, você vive uma vida agora livre. Sem peso. Sem condenação. Porque na lei é o seguinte: Deus, eu fiz aquilo, isso, então eu mereço que o Senhor me dê. Eu mereço que o Senhor me abençoe. E aí por isso então, ele entra numa demanda com Deus. Mas quando você vive na graça, você entende que tudo Deus te dá porque Ele te ama. Amém? E porque você está em quem? Em Cristo. Então, na graça eu recebo sem merecer. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos 4, eu não trabalhei, mas mesmo assim eu acredito que Deus é bom e Ele pode me dar. Isso é viver confiado na graça, amém, querido? Isso é viver confiado na graça. Não cumpri todas as exigências que deveria cumprir, mas eu confio, Deus é bom e Ele me ama. Ele é por mim, Ele não é contra mim, amém? Então quando você permanece na graça, o favor e a bênção de Deus vem sobre você. Estão sobre você. Porque você não chega diante de Deus olhando para si, mas você chega diante de Deus olhando para a cruz de Cristo. Na cruz Ele pagou o preço, amém? Na cruz Ele foi feito maldito, para que hoje você seja abençoado. Quantos creem nisso? Então, se eu vivo na graça, qual que é a consciência que eu vou ter? Eu vou ter a consciência de que o Pai é por mim. Eu vou ter a consciência de que eu sou amado. Então, o merecimento até parece algo espiritual, mas alimenta a carne, porque ele diz o seguinte: quem acredita que é merecedor, ele diz, eu fiz, então Deus tem que me dar. Eu mereço. Oh, querido, sabe o que você merecia? Você merecia o inferno. É ou não é verdade? É. A alma que pecar, essa morrerá. E esse morrer não é só morrer aqui na terra, não. É a segunda morte. O salário do pecado é a morte. Qual morte? A morte eterna. Então, essa é a consequência de uma vida que quer justificar-se diante de Deus. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Amém, igreja? Porque através de Cristo você é salvo, salvo eternamente, mas além disso você desfruta de uma vida abençoada. E ainda que você tente cumprir todas as condições, acredite, em algum momento você vai falhar. Vai ou não vai, querido? Vai. Você pode se esforçar e tal, mas em algum momento algo você vai errar. Nesse dia que você errar, você tem que lembrar: o que te justifica diante de Deus não são as suas obras. O que te justifica diante de Deus é Cristo Jesus. Amém, querido? E quais são os sinais, então, de quem entendeu essa graça? Então, Barnabé aqui diz que ele viu a graça. Então, a graça é colocar Jesus no centro. Tudo começa nele, tudo depende dele. Eu vou ser abençoado por causa dele. Amém? Agora, isso vai provocar alguns sinais na minha vida. Uma pessoa que teve revelação da graça, uma pessoa que tem revelação de que ela é amada em Cristo Jesus, de que ela é justificada em Cristo, algumas coisas acontecem na vida delas, alguns sinais. O primeiro deles é o sinal do amor. Diga assim, sinal do amor. Na história da mulher pecadora que ungiu os pés do Senhor, nós descobrimos aqui um sinal de alguém que teve revelação da graça. Lucas 7, 47 ao 50, diz assim: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Aqui o Senhor disse para ela. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então esse jantar aqui na casa de Simão, nós vemos que essa mulher, ela quebra ali o vaso e ela então unge os pés de Jesus. Só que aquela era uma mulher pecadora. E aí então os religiosos ficaram: o que é isso, Senhor? Como o Senhor está permitindo que essa mulher venha ungir os teus pés? Mas o Senhor disse algo que traz para nós revelação. Ela sabe que foi muito perdoada.
Por isso, então, ela ama. Amém? Quando é que uma pessoa ama a Deus? Uma pessoa ama a Deus quando ela tem revelação da graça. E ter revelação da graça é ter revelação de que foi perdoado. Diga aí para o seu irmão, fala para ele, você foi perdoado, viu? Diga para outro irmão, você foi perdoado. Então quem sabe que é perdoado, qual é a consequência disso? Ele ama. Lá em Lucas 7, 41 a 42, o Senhor diz, né? 7, 41 e 42, vocês têm aí o texto? Diz assim, certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E aí, irmãos, quem vai amar mais? Quem foi mais ou menos perdoado? Hã? Aquele que foi mais perdoado, qual é a consequência? Ama mais. Quando você tem consciência de que Jesus na cruz perdoou você dos seus pecados, e você tem a dimensão disso, sabe qual que é a sua resposta? A sua resposta é amar o Senhor. Amém? Essa é a sua resposta espontânea. Quando você entende o tamanho da sua dívida que você tinha para com Deus, e que foi paga na cruz do Calvário, acredite, você ama mais o Senhor. Então eu como pastor chegar aqui para você e falar, você tem que amar mais a Deus, você ama pouco. Você ama pouco. Você ora pouco. Você lê pouco a Bíblia. Você serve pouco na igreja. Você na verdade nem oferta pouco. Você tem que amar mais a Deus. Normalmente, né? Há irmãos que gostam disso, é verdade, pastor. Eu preciso amar mais mesmo. Eu preciso. Me muda, Senhor. E você acha que essa pregação vai fazer você mudar? Não. O que faz você amar mais a Deus é ter consciência de que você foi perdoado. É ter consciência do que Cristo fez por você na cruz. Posso ouvir o amém? Quanto mais você tem essa consciência, mais então qual vai ser a sua resposta? Amar mais a Deus. Porque aí torna-se uma base para você fazer a vontade de Deus, servir a Deus, segura. Não dependendo de circunstâncias. Amém? Você sabe que o primeiro mandamento da lei qual que é? Diga assim, amar a Deus. Então era um mandamento, você tem que amar a Deus. Aqui quantos são casados? Levanta a mão. Você imagina que antes de apaixonar pela sua esposa, alguém chega para você e fala, você tem que amar essa moça aí. Ou você tem que amar esse homem aí. Tem como você fazer isso acontecer? Hã? Não, é algo que simplesmente o quê? Flui. Acontece. Né? Eu sei que muitos aqui acontece isso. O homem apaixona pela mulher, deve ter acontecido aqui, tenho certeza. Apaixona pela mulher e ela não quer nem saber dele. Quer nem saber, nem olha. Mas aí ele começa a orar, Deus, cega ela, Senhor. Cega ela, que ela não olhe a minha aparência. Como diz lá em Isaías, nele não havia beleza alguma. Ele começa a orar, Senhor, cega ela, cega ela, cega ela. E ele começa a tratar bem aquela moça. Dá um presente. Ela falta na reunião, em algum lugar, manda mensagem, senti sua falta hoje. Aí a moça vai ficando como? Não, ele me ama. Não é assim? E aí então, qual que é a resposta espontânea? Daqui um tempo, quando ela vai ver, já está o quê? Como é que foi lá, irmão? Apaixonada. Não foi assim lá? Ou foi o contrário? Acredito que foi assim. Tem como você obrigar alguém a amar outra pessoa? Não tem como. Isso é algo que simplesmente acontece. Mas em relação ao Senhor, nós entendemos. Nós amamos o Senhor quando nós temos consciência de que fomos o quê? Perdoados. Quando eu olho para a cruz, quando eu lembro da cruz, do que Cristo fez por mim, espontaneamente, eu amo.
eu quero fazer a vontade do Senhor. Porque eu tenho revelação, consciência de que eu de fato sou muito o quê? Diga assim, perdoado. Então, aquele que vive pelo merecimento com Deus, baseado na lei, ele nunca tem segurança desse amor de Deus, pois tudo depende do seu próprio comportamento. Comportamento. E isso é uma tortura, você viver com Deus assim. Porque tem dia que você vai achar, não, hoje eu comportei bem. Fui para a igreja, dei meu dízimo, aleluia, hoje Deus está feliz comigo. Aí no outro dia você acorda, meio estressado, a mulher já vem falar algumas verdades para você, o seu chefe te manda um áudio de 3 minutos, aí você já começa o dia estressado, nervoso, pega trânsito, acontece algumas coisas no trânsito, e aí acaba que você dá uma escorregada. Aí nesse dia o que você pensa? Deus não me ama. Hoje, ó, eu estou assim com Deus. Às vezes tem irmãos que falam, pastor, acho que eu estou de mal com Deus. Deus não está feliz comigo. Não estou bem com Deus. Como assim? Ele entregou o seu próprio filho por você na cruz. Não tem como você ficar de mal dele. Ele te ama o tempo todo. Amém? A questão é você ter essa compreensão. E quando você compreende isso, portanto, você vai ter convicção todos os dias que Ele te ama. Amém? Bata-se no peito e fala assim, Ele me ama. Amém? Diga para o seu irmão, Ele te ama, viu? Ele te ama. E nada, olha para cá, querido, nada, absolutamente nada que você faça vai fazer Deus amar mais você. Ou algo que você deixe de fazer vai fazer Ele amar menos você. Os pais entendem o que eu estou falando, né? Seu filho pode obedecer ou não obedecer. O seu amor muda? Não, você continua amando. Às vezes você vai deixar de ter prazer nele, mas o amor continua, sim ou não? Não muda, não tem como. Aí você acha que você ama mais que Deus? Não, Deus é amor. Amém? Ele nos ama. Então, aquela mulher pecadora, ela amou mais porque ela foi mais perdoada. Então o que eu preciso ter é a revelação do tamanho do meu pecado, da dívida que foi paga na cruz do Calvário. Toda hora eu preciso ouvir. Deveríamos esforçar mais para falar sobre isso aqui, para que a cada domingo você saia daqui sabendo, eu sou amado, meu Pai me ama, Ele tem coisas boas para mim, Ele pensa bem ao meu respeito. Por quê? Porque você é maravilhoso? Não, é porque Jesus justificou você diante do Pai. Amém? Por isso então, diante do Pai, você é amado, você é abençoado, tendo consciência de que você foi muito perdoado. Então a sua resposta qual vai ser? Amar mais. Quanto mais eu sei que eu sou perdoado, mais eu amo. Então diga assim, amar a Deus é um sinal claro de quem viu a graça. Segundo, outro sinal é o sinal do perdão. Aquele que tinha uma dívida gigantesca e foi perdoado, deveria naturalmente perdoar aquele que lhe devia uma quantia incomparavelmente menor. E esse é o segundo sinal de quem viu a graça, quem entendeu a graça. Ele se torna uma pessoa perdoadora. Por quê, pastor? Porque ele também foi muito, diga assim, perdoado. Lá em Mateus 18, 32 ao 35, nós temos um exemplo disso que o Senhor nos dá. Olha lá, essa parábola, né? Então o seu senhor chamando lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Sabe, irmãos, um dos sinais mais evidentes de alguém que recebeu a graça do Senhor é que espontaneamente torna-se uma pessoa perdoadora. Amém? E isso nós vamos aprender com quem? Com Jesus. Com Jesus. Não é algo que você consegue sozinho. Sabe, irmãos, a nossa carne, ela quer se vingar. Quer ou não quer?
A nossa carne, ela não quer perdoar. Não. A sua carne não quer. Por quê? Você nasceu de novo em Cristo, você converteu, amém? Mas a sua carne, ela não converte assim não. Então, haverá sempre uma luta no nosso interior. Portanto, um cristão pode, de alguma maneira, sofrer porque foi ofendido. Quem aqui já foi ofendido? E deixa eu te contar, você vai ser ofendido mais vezes. Quando isso acontecer, o que você vai fazer? Pastor, eu vou me vingar. Não. Um cristão, ele comporta diferente. Mas por que ele comporta diferente, pastor? Porque eu tenho vontade de me vingar ainda. Pois é, mas é o que Paulo diz. Nós devemos fazer morrer essas coisas que vêm da carne. E a nossa resposta tem que ser qual? Não querer permanecer ressentido, mas resolver isso. Liberar perdão. Posso ouvir, amém? Então, quem tem consciência de que foi muito perdoado, você tinha uma dívida com Deus. Você sabia que você tinha uma dívida com Deus? E essa dívida não tinha como você pagar. Você poderia se esforçar, mas você não conseguiria pagar. Mas teve um que pagou por você. Quem pagou por você a dívida? Diga, Jesus. Jesus pagou a dívida por você. Já que ele pagou a dívida, você fica como com ele? Você fica super grato. Não é mesmo? E você reconhece, não, eu fui muito perdoado. Qual que é a consequência então de alguém que sabe que foi muito perdoado? A consequência deve ser qual? Perdoar também. E esse é um sinal de quem viu a graça. Amém, irmãos? Portanto, muitos ainda acham que não, Deus me perdoou, pastor, porque você sabe, eu sou bonzinho demais. Eu sou eu, né? Por isso que ele me perdoou. Mas deixa eu te contar, querido. Jesus, certa vez, disseram, né? Para ele que ele era bom. Aí ele disse o quê? Não tem nenhum bom, só Deus é bom. Só Deus é bom. Não se enxergue. Ah, não, eu sou muito bom. Não, não, você não é. A nossa carne não permite isso. Bom é aquele que habita em você, amém? E porque ele é bom, ele vai gerar em nós bondade, através das nossas vidas. E uma delas, qual que é? Perdoar. Quem tem revelação da graça, esse é um sinal importante. Ele não vive amargurado. Ele não vive ressentido. Ele não vive pedindo juízo sobre os outros. Você sabia que tem macumba gospel? Eu falo por aí, né? O que é macumba gospel, pastor? Nunca ouvi disso. É irmão que fica orando contra o outro. Deus, vinga lá, Deus, vinga. Eu não posso, mas o Senhor pode. Existe. Eu sei, você se assusta, mas existe. Oração ao contrário. Senhor, eu não posso, mas o Senhor é o reto juiz, aleluia. O Senhor vai vingar todos. De fato, o Senhor é o vingador, diz a palavra. Mas você mesmo não vinga. Amém? E nem fica orando a Deus para que Ele vingue. Você simplesmente faz o quê? Diga assim, eu perdoo. Porque todo amargurado, na verdade, ele é cheio de justiça própria. Ele é cheio de merecimento. Por isso o conselho que eu te dou é, não guarde ressentimentos. Você foi muito perdoado. Quem é muito perdoado faz o quê? Perdoa. Tem alguém que você precisa perdoar? Já libera perdão rápido. Resolve rápido. Ah, pastor, fiquei ressentido com uma pessoa lá no meu trabalho, mas ela nem sabe que eu fiquei ressentido. Preciso pedir perdão para ela? Não. Ela não sabe, para ela está tudo bem, mas você sabe que ficou. Então, diante de Deus, você libera essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Há casos que são mais sérios. Você deve pedir perdão, ou liberar perdão. Resolve isso. Não permaneça assim, porque isso vai atrapalhar a sua vida. E outra coisa, impede você de receber mais graça de Deus. O Senhor tem mais graça para você. Agora, para você receber essa graça, é preciso o quê? Você também entender que a graça te alcançou. Então, já que eu fui muito perdoado por Jesus,
que eu faço? Eu perdoo. Eu não fico guardando mágoa, amém? Ressentimento no meu coração. Por quê? Eu tinha uma dívida com Deus, Jesus pagou essa dívida, agora também eu preciso perdoar aqueles que me devem. Quando eu falo dever, não é só dever dinheiro não, viu? É o que você entende que a pessoa está devendo para você. Às vezes é um reconhecimento, um pedido de desculpa, algo que a pessoa fez contra você. Aí você fica ali na expectativa de ela vir. Pastor, tem que vir aqui se arrastando, pedir perdão para mim. Por que você pensa isso? Que você acha que você é bom demais. Mas lembre-se, ninguém é bom. Só Ele é bom. Amém? E aí quando você entende isso, é porque você viu a graça. O conselho que eu te dou, recuse-se a ficar ofendido, magoado. Há pessoas que elas ficam ali, né, ofendidas, às vezes com um familiar. Esqueceu de mim, teve festinha, não me chamou, pastor. Estou ofendido. Isso é pecado, querido. O que você tem que fazer? Perdoa. Perdoa. Isso reflete Cristo na sua vida. Se você orar, eu tenho certeza, o Espírito vai direcionar você a liberar perdão. Libere perdão graciosamente. Não carregue ninguém, amém? Perdoe as pessoas. Por isso, cuidado com o merecimento. Porque viver na lei é isso. Não, eu mereço que tal pessoa venha aqui. Eu mereço que me peça perdão. Não, deixe de merecer. Saiba que você é livre em Cristo Jesus, amém? Então, resolva. Perdoa. Não viva com a ofensa guardada no seu coração. Isso só vai atrapalhar você. Amém, irmãos? E nós sabemos, lidamos com relacionamentos em todos os lugares. Lá no seu trabalho, você tem relacionamentos. No seu contexto familiar, tem relacionamentos. Pessoas vão falhar com você. Vão ou não vão? Na igreja acontece também? Acontece. Vão falhar com você, vão errar com você. O que você vai fazer diante disso? Depois que você aprendeu hoje, você vai fazer o quê? Perdoar. Amém? Diga para o seu irmão aí, perdoa. Esse é um sinal de quem viu a graça. Amém, irmãos? Esse é um sinal. Então, quem viu a graça, entendeu a graça, ele ama a Deus. Quem viu a graça, perdoa as pessoas facilmente. Facilmente. E esse perdoar envolve, sabe o que muitas vezes, em todas elas? Esquecer em algum momento. Você tem um coração tão perdoador, daqui a pouco você esquece que a pessoa fez para você lá atrás. Amém? Isso se parece com Jesus. Pastor, tal coisa eu nunca vou esquecer. Ok, mas pelo menos que você se lembre dela sem dor. Porque isso reflete que você perdoou. Amém? Terceiro sinal, é o sinal da generosidade. Diga assim, generosidade. Então, Zaqueu, a palavra diz que ele recebeu uma bênção tão grande. Qual foi essa bênção? Ele recebeu a visita de Jesus e ele recebeu a salvação. E aí, consequentemente, ele teve uma resposta. Qual a resposta? A resposta da generosidade. O Senhor demonstrou graça com ele. A palavra diz que Zaqueu era um homem de baixa estatura, ele estava em cima de uma árvore, o Senhor passou, e aí então o Senhor falou que ia comer aonde? Na casa dele. Ia repousar onde? Na casa dele. E ele ficou maravilhado com aquilo. A graça o alcançou. Vamos ler Lucas 19, 8 ao 10. E houve uma consequência disso. Quando então Zaqueu foi tocado pelo amor do Senhor, tocado pela salvação que há em Cristo. Olha o que diz a palavra. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quantas vezes? 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Existem momentos, irmãos, na nossa vida, que nós ofertamos porque nós ouvimos claramente o Senhor falar conosco. Então, naturalmente, eu vou lá e oferto. E aqui nós vemos uma experiência de Zaqueu, onde ninguém pediu nada para ele. Ninguém falou nada para ele. Mas ele, espontaneamente, porque a graça o alcançou, tornou ele alguém o quê? Diga assim, generoso. Quem tem revelação da graça se torna uma pessoa mais generosa.
As pessoas murmuravam, porque Jesus entrou na casa dele e ele era um pecador. Como assim, Senhor? Entrar na casa de um pecador, mas porque o Senhor entrou na casa dele, porque a graça entrou na casa de Zaqueu, o que acontece? Houve transformação. Amém, irmãos? Então devemos sempre lembrar de que a bondade do Senhor, ela vai nos conduzir a um verdadeiro arrependimento. Olha para cá, você não vai arrepender no dia que eu ficar aqui falando a lista dos seus pecados, falando para você mudar. Você não consegue. Quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Por isso que lá em Romanos, vamos ler 2, verso 4, diz assim: ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz aonde? Ao arrependimento. Quando o Senhor entrou na casa de Zaqueu, o Senhor não falou: você tem que vender as coisas aí que você tem e dar para os pobres. A palavra não fala isso, não mostra isso. Mas porque ele recebeu a salvação, ele conheceu a graça do Senhor, espontaneamente ele mudou, tornou-se generoso. Por quê? Quando nós temos compreensão da bondade, que Deus é bom, que Ele me ama, naturalmente eu vou ter uma transformação na minha vida, eu vou mudar. Quantos podem ouvir, dizer amém sobre isso? A mudança, ela é fruto disso, irmãos. De quando eu realmente entendo que Deus me ama, que Ele é por mim, que é Ele quem me salva, aleluia. Então, quando Zaqueu fala isso para o Senhor, o que o Senhor fala? Hoje chegou a salvação nessa casa. Por quê? Porque esse é um sinal da graça. Uma pessoa que foi salva em Cristo, qual que é a consequência dela? Ela se torna uma pessoa, diga, generosa. Generosa. Então, sabe, isso é tão sério, que na igreja primitiva a orientação é, pessoas que se dizem cristãs, mas são avarentas, não são crentes coisa nenhuma. A palavra nos mostra que elas deveriam ser até expulsas da igreja. Porque a igreja é o lugar do povo generoso. Amém? Generoso. Generoso. E o Senhor quer trabalhar isso em todos nós. Amém, irmãos? Porque quem viu a graça nunca é avarento. Quem viu a graça de Deus, quem sabe o que Cristo fez por ele, qual que é a consequência? Ele é mais generoso. Ele é mais abençoador. Por quê? Porque ele viu a graça. Então ele tem um coração agora disposto a abençoar. Essa é uma razão para a generosidade. Quanto mais eu tenho revelação de quem eu sou em Cristo, do que Ele conquistou para mim na cruz, amém? Da salvação de Cristo na minha vida. Como é que eu me torno mais generoso então, pastor? Ser cheio de Jesus, amém? Ter mais revelação dessa graça. Quanto mais eu compreendo ela, mais então eu vou ser generoso na minha casa, eu vou ser generoso na igreja, com os irmãos, eu vou ser generoso no ambiente de trabalho, eu vou ser generoso com os meus parentes, eu vou ser um abençoador. E acredite, querido, a alma generosa, a consequência qual que é? Prosperidade. Ah, eu quero prosperar, pastor, me ajuda. Conselho bíblico é, seja generoso. Quanto mais você entrega, mais o Senhor vai te dar. Por quê? A alma generosa prosperará. E o Senhor não se alegra de a gente viver na limitação, não. Creia, quanto mais você dá, mais você recebe. Amém? Quanto mais eu semeio, mais eu vou colher. E o que faz eu ser assim? Ter um encontro com a graça de Deus. Saber que não é por merecimento, porque infelizmente há pessoas que ela vem para a igreja e fala: não, pastor, agora eu vou entregar a minha oferta. E Deus tem que me dar 100 vezes mais. Não é assim que funciona. Não é uma questão de merecimento, mas é uma questão de coração. A nossa generosidade e prosperidade, ela vem da onde? Do coração. Então eu preciso entender que não é por uma questão de merecimento, não é lei, amém? Mas é graça. Eu dou, eu abençoo, eu sirvo, eu semeio, e eu creio, o Senhor vai me prosperar. Eu creio, eu vou colher. Mas não vou ficar lá brigando com Deus. Deus, eu fiz um voto, o Senhor tem que me dar.
Não é assim que funciona. Quem que é o vaso? Não é? E quem que é o oleiro? É ele. Você é só um vaso nas mãos dele. Como é que você vai questionar ele? Não. Você simplesmente submete ao Senhor e serve ao Senhor. Amém? Claro, encontrando com a graça, você entende que em algum momento o Senhor vai manifestar maior prosperidade na sua vida. Agora, esse é um sinal da salvação. Quem é salvo é generoso. Quem encontrou com a graça é generoso. Não é mais uma pessoa avarenta. Amém, igreja? Quarto e último sinal é o sinal da gratidão. Só há gratidão quando entendemos que nós recebemos sem merecer. Aquele que se julga merecedor nunca agradece. Já notou isso? Há pessoas que elas se julgam tão merecedoras das coisas que elas nem te agradecem. Por quê? Porque elas se enxergam que são demais, que você é devedor para ela. Mas quem encontrou com a graça, ele se torna alguém mais grato. Grato aos outros, grato à esposa, grato ao seu chefe, grato ao seu líder lá na célula. A Bíblia relata um momento onde 10 leprosos foram curados. Mas é interessante, vamos ler o texto, Lucas 17, 15 ao 19. 10 foram curados, mas um voltou para agradecer. Olha que interessante. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era o quê? Samaritano. Ele não era judeu. Ou seja, ele não merecia ser curado. O judeu pensava o seguinte: não, eu mereço, Deus me cura, porque eu cumpro todas as exigências, eu mereço. Mas esse aqui, por ser samaritano, eu não mereço. Olha o que diz o texto. Então, Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Ou seja, senão este que encontrou com a graça, senão este que não é merecedor? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te... Então, os 9 que nunca voltaram para agradecer, foram para suas casas curados. Mas, interessante, aquele que voltou para agradecer, o Senhor fala algo: a tua fé te salvou. Por quê? O fato dele ter voltado para agradecer, demonstrou que ele havia crido no Senhor. Amém? Sabe, quem crê no Senhor, quem é salvo em Cristo, quem encontrou com a graça de Deus em Cristo Jesus, ele se torna uma pessoa grata. Mais grata. E não ingrata. Ele não se julga merecedor de nada. Ele não julga que os outros merecem servir, tem que servir. Não, é tudo de graça. E por isso então ele é grato. Agora eu te pergunto, é a gratidão que salva a pessoa? Não, nós somos salvos por meio da graça. Mas quem enxerga a graça, a consequência é que naturalmente ele vai ter um coração grato. Ele vai ser grato. Ele vai receber o salário dele, ele não vai reclamar, não vai murmurar. Aleluia. Amém? Ele vai ser grato ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem tem me sustentado. Ele vai servir na igreja, e ele vai fazer com alegria, e vai falar: Senhor, eu estou aqui me dedicando, mas eu te dou graça, porque eu faço tudo para ti. Eu sou grato pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Momentos bons, ele é grato. Mas também quando vier um problema ou outro, ele fala: Senhor, sou grato. Porque a palavra nos diz que nós devemos dar graças em todos os momentos. Amém, igreja? Ser grato ao Senhor em todos os momentos. Aquele homem, ele não era participante da aliança. Então ele entendeu: eu recebi sem merecer, eu preciso ir agradecer. Sabe, quem encontrou com a graça de Deus em Cristo, ele reconhece isso, e ele é grato a tudo que acontece na sua vida. Amém? Ele é grato. Você é grato pela sua esposa? Sabe, quem é cheio da graça, ele agradece, ele é grato.
Você é grato pelo seu marido? Você fica reclamando dele? Não, não é possível. Essa joia preciosa aí do seu lado, eu duvido que você faça isso. Mas quando você entende que tudo é graça de Deus, você se torna mais grato. Mais grato às pessoas, mais grato àqueles que te ajudam em algum momento. Amém? Então, você percebe que não é uma questão de mandar uma pessoa ser grata, mandar uma pessoa se tornar generosa. Não, é uma questão de revelação. Quando eu entendo a graça que me alcançou em Cristo, naturalmente, eu vou ser mais grato. Eu vou expressar essa gratidão. Não serei ingrato. Não é um mandamento, ou seja, estou caminhando para o final, irmãos. Não é um mandamento, não é alguém te falar, você tem que ser mais grato, que vai fazer você ser mais grato. O que faz você ser grato é você saber o que Cristo fez por você na cruz. Quando você tem revelação disso, você então vai ser mais grato às pessoas. Você vai ser mais grato a Deus. Amém? Até nos momentos que às vezes é um problema, uma luta, uma dificuldade, você é grato. Amém? E isso expressa a vida de Deus em você. São sinais dessa nova vida que é em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então tudo na vida cristã é uma questão de ver a graça de Deus. Entender que na graça, diga assim, eu sou amado. Diga, eu sou aceito. Diga, eu sou perdoado. Essa é a realidade. Não é eu tentando ser aprovado em Deus. Não, você já é porque você está em Cristo. Só tem que deixar essa nova natureza de Cristo em você fluir. Amém? Quanto mais eu entendo essa graça, que é o favor imerecido de Deus, mais então também eu vou mostrar isso aos outros. Mais então eu vou revelar isso aos outros. E as pessoas vão perceber que eu pareço com Jesus. Quantos querem se parecer mais com Jesus? Eu também quero. Cada vez mais. Esses são alguns sinais que nós compartilhamos hoje. Que você possa praticar em Cristo, sabendo que você como nova criatura, é isso que a palavra diz ao seu respeito. Amém, irmãos? Vamos orar, fique de pé no seu lugar. Tudo que nós precisamos, de verdade, para ser cada vez mais transformado, é conhecer. Conhecer o que, pastor? Conhecer essa graça. Alimentar-se dessa graça constantemente. Sabendo quem você é em Cristo Jesus. E essa graça do Senhor tem o poder de transformar a sua vida. Ah, pastor, eu quero ser mais amoroso. O que eu faço? Lembre-se, você foi muito perdoado. Ah, pastor, eu preciso perdoar mais os outros. Eu tenho um coração duro. O que você tem que fazer? Ter mais consciência. Você foi muito perdoado. Amém? Foi muito perdoado. Ah, pastor, eu preciso ser mais generoso. Eu sou meio mão de vaca. Eu sou meio avarento. Como é que eu mudo isso, pastor? Você tem que saber o que Cristo fez na sua vida. Amém? E quando você lembra disso, naturalmente você vai se tornar uma pessoa mais generosa. E por fim, ser grato. Ser grato é a expressão disso. Saber o que Cristo fez na sua vida. Você é grato por isso? Então agradeça ao Senhor. Ó Senhor, eu sou grato pelo que o Senhor fez na minha vida, na minha casa. Eu sou grato, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu não vou falar mal dos irmãos, não vou falar mal do meu chefe. Eu sou grato. E deixa eu te contar uma coisa, querido. No dia da multiplicação dos pães e dos peixes, o que Jesus fez? Ele pegou o pão, o peixe e disse o quê? Deu graças. Quando você é grato, o que acontece? Multiplicação se manifesta. Mas quando você não tem essa disposição, é porque você acha que é na sua força, é no merecimento. Não é assim que Deus vai fazer. Não é assim. É baseado na graça. Eu não mereço, mas Ele é por mim. Eu te dou graça, Senhor, e o Senhor faz na sua vida. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Olha ao Senhor nesse momento. Fala, Senhor, eu quero esses sinais cada vez mais evidentes na minha vida. Fala para Ele, Senhor, eu quero cada vez mais ter essa consciência que eu sou amado. Nada muda essa realidade.
Nada muda essa verdade. Eu sou muito perdoado, fala para Ele. Oh, querido, você é perdoado, você é amado. A identidade dele foi colocada em você. O Espírito habita em você. E o Espírito habitando em você reflete esses sinais. Oh, esses sinais que levam você a crescer, a avançar, a prosperar, sabendo que nada é pelo merecimento, mas sabendo que é tudo por meio da graça, tudo pela bondade do Senhor, tudo por aquilo que Ele fez um dia por você, que Ele manifestou na sua vida. Deixa eu orar por você, erga as suas mãos. Pai, no nome de Jesus, vem trazendo, Senhor, essa consciência, Pai. Vem, Senhor, trazendo essa revelação, essa verdade, esse entendimento, Senhor, que nós somos filhos, e por isso cheios dessa graça abundante. Somos filhos, e por isso amados, por isso aceitos, por isso perdoados. Oh Senhor, nós queremos, dá-nos maior revelação, maior compreensão dessa graça abundante, dessa graça que transforma os nossos relacionamentos, mas especialmente o nosso relacionamento contigo, Senhor. Vem trazendo, Pai, sobre os teus filhos e filhas, a compreensão, a verdade do Senhor, da tua salvação. Em nome de Jesus, eu quero fazer mais uma oração nessa noite, todos com os olhos fechados. Se você talvez está aqui, mas você nunca entregou a sua vida a Jesus. Esse entregar a sua vida a Jesus é uma escolha de reconhecer que Ele morreu na cruz por você, e você por isso se arrepende dos seus pecados e coloca a sua fé nele, sabendo que Ele justifica você diante do Pai. Se você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, todos estão com seus olhos fechados, mas eu gostaria que você orasse comigo. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor hoje, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu reconheço que sou pecador e careço do teu perdão. Que o teu perdão transforme a minha vida. A partir de hoje, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Ainda com os olhos fechados, se você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria que você erguesse a sua mão aí onde você está. Ninguém está olhando para você, mas eu gostaria de orar abençoando a sua vida nessa noite. Se você fez essa oração, erga a sua mão, para que eu possa orar por você. Pai, no nome de Jesus, o Senhor venha operando, Senhor, nessas vidas, ó Pai. A tua salvação, o teu poder, a tua graça, a tua bondade, Pai, que elas possam provar do teu sobrenatural e testemunharem da tua salvação. A tua palavra diz, Senhor, que há festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Queremos que essa é uma noite de festa, de celebração. Pai, que o Senhor venha movendo nessas vidas a tua salvação, o teu poder, ó Deus, o teu sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, igreja? Essa graça alcançou você, amém? Então vamos cantar com alegria hoje essa maravilhosa graça. A gente não ensaiou hoje, né, irmãos? Mas vai dar certo, em nome de Jesus, amém? Vamos cantar essa graça maravilhosa que é o Senhor Jesus nas nossas vidas, amém? Vamos louvar com alegria, vamos celebrar o Senhor, aleluia.